Olá! Já pararam para pensar que cada frase que a gente fala tem uma espécie de arquitetura secreta? Não é só um monte de regra chata. É uma estrutura, um esqueleto que dá sentido e clareza para tudo que a gente quer dizer. E é exatamente isso que vamos fazer hoje, desvendar essa arquitetura da nossa língua portuguesa. Ok, vamos encarar o desafio. Olhem só para essa frase. Parece um verdadeiro nó, não é? É tanta informação, tanta coisa colocada entre o sujeito e o verbo que a gente acaba se perdendo. Essas palavras extras no meio do caminho bagunçam o coreto e tornam quase impossível enxergar a estrutura principal. E aí fica a pergunta, né? Como é que se decifra um negócio desses? Será que existe uma chave mestra, um código secreto para desembaraçar esse emaranhado de palavras e achar a lógica por trás de tudo? E a resposta é sim, existe. Existe um código, quase uma chave universal, que nos ajuda a decifrar qualquer oração, por mais complicada ou intimidatora que ela pareça. E o nome desse código, dessa ferramenta poderosa, é Suveca. Então, vamos lá. É hora de aprender a usar esse código secreto. Mas o que é Suveca? Bom, é a sigla para a ordem mais natural, mais direta de uma frase. Sujeito, verbo, complemento e adjuntos. Pensem nisso como a planta baixa da língua portuguesa. É a espinha dorsal, a estrutura de base de quase tudo que a gente fala. Certo, mas na prática, por onde começar? Olha, o pulo do gato, a dica de ouro da análise sintática é esta. Comece sempre pelo verbo. Sempre. Primeiro, encontra a ação. Depois que achou o verbo, é só perguntar para ele. Quem ou o que faz essa ação? A resposta? Pronto, é o sujeito. Vamos voltar para a nossa frase desafio? Lembra dela? Usando a nossa técnica. Primeiro passo, achar o verbo. Cadê ele no meio dessa confusão toda? Ali, ó, serão votadas. Perfeito. Agora a gente pergunta para ele, o que é que serão votadas? E é aqui que a mágica acontece. Se a gente tirar toda a gordura, sabe? Todos os penduricalhos, as opiniões, os detalhes, o que sobra? O esqueleto, o núcleo da frase. E ele é super simples. Leis serão votadas. O resto todo é enfeite. Agora que encontramos o núcleo, vamos conhecer os dois protagonistas de qualquer oração, o sujeito e o predicado. Eles são, literalmente, a fundação da nossa construção linguística. Pensem neles como uma dupla dinâmica, inseparável. O sujeito é o sobre o quê da história e o predicado é todo o resto, é tudo o que se diz sobre aquele sujeito. Um é o astro do filme, o outro é o filme inteiro. E como eles se relacionam na prática? É simples, o sujeito manda, o verbo obedece. O sujeito é o chefe. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ir para o plural também. Se o sujeito muda de ele para nós, o verbo muda junto. É uma relação de concordância, eles precisam andar de mãos dadas. Beleza, já temos a fundação, sujeito e predicado, agora vamos subir as paredes. Porque tem verbo que parece que fica meio incompleto, sabe? Ele precisa de algo mais para fazer sentido. E essa ajuda extra são os complementos. Parem para pensar. Se alguém chega e fala, eu comprei, fica um vazio, né? Comprou o quê? Ou então, nós gostamos. Gostamos de quê? A gente sente que falta alguma coisa. É porque a ação desses verbos, ela precisa transitar, passar para outra palavra para se completar. E aqui tem uma divisão importante. Às vezes, o complemento se liga direto no verbo, sem cerimônia. Vendi carros. Pergunta, vendi o quê? Resposta, carros. Esse é o objeto direto. Mas em outros casos precisa de uma pontezinha, uma palavra para conectar. Essa ponte é a preposição. Gosto de carros. Pergunta, gosto de quê? Resposta, de carros. Esse é o objeto indireto. A preposição é a grande pista. Agora, uma pequena reviravolta. E se eu disser que não são só os verbos que ficam carentes e pedem um complemento? Às vezes, um nome, um substantivo, um adjetivo, também fica pedindo algo mais. É aí que entra o complemento nominal. A lógica é muito parecida com a do objeto indireto, mas em vez de completar um verbo, ele completa um nome. Olhem o exemplo. Tenho necessidade. A palavra necessidade sozinha fica meio vaga. Necessidade de quê? De ajuda.
Viram? De ajuda está completando o nome necessidade e não o verbo tenho. Ok, nossa casa já tem fundação e paredes. Ela está de pé. Mas, convenhamos, ainda está meio sem vida, um caixote de concreto. Agora vem a parte divertida. É a decoração. É hora de colocar cor, detalhe, de dar personalidade para a nossa construção. E aqui está a diferença fundamental. Pensem assim, complementos são as paredes, as vigas, são essenciais. Se tirar, a estrutura pode desabar. Já os adjuntos são os quadros, os vasos de plantas, o tapete, são acessórios. Eles adicionam mais informação, onde, quando, como, mas se a gente os remove, a casa continua de pé. A frase principal ainda faz sentido. Agora, um detalhe que às vezes confunde, mas que é super importante. Predicativo versus adjunto adnominal. Se eu digo, a menina chegou atrasada, esse atrasada é o estado dela naquele momento, é como ela chegou, é temporário, isso é um predicativo. Agora, se eu digo, a menina atrasada sempre se confunde, aqui atrasada virou uma característica dela, quase um apelido, é algo que a define. Isso é um adjunto adnominal. É a boa e velha diferença entre estar alguma coisa e ser alguma coisa. Muito bem, já sabemos construir uma casa, que é a oração. O que acontece quando começamos a juntar várias casas? A gente constrói um bairro, um condomínio, ou seja, um período complexo, cheio de ideias conectadas. E existem dois jeitos principais de fazer isso. O primeiro é a coordenação. Imaginem um trem. Cada vagão é uma oração independente, com sentido próprio, mas eles estão ali, ligados um no outro. O segundo jeito é a subordinação. Aqui a coisa é diferente. É como uma casa e seu alicerce. Uma oração é a principal e a outra depende dela para existir. Ela trabalha para a oração principal. Uma não faz sentido sem a outra. Então, para a gente fechar, vamos guardar as 3 lições de ouro do nosso kit de decodificador de frases. Lição número 1. Comece sempre, mas sempre mesmo, pelo verbo. Ele é o coração de tudo. Lição 2. Use o SUVECA como seu mapa para achar a ordem direta das coisas. E lição 3. Aprenda a separar o que é essencial, a estrutura, do que é acessório, a decoração. Isso muda o jogo da clareza. E fica aqui a reflexão final. A sintaxe não é uma jaula de regras para nos limitar. Pelo contrário, é uma caixa de ferramentas para construir. Com o conhecimento dessa arquitetura da língua, que tipo de ideias incríveis dá para começar a construir? As possibilidades são infinitas.